Fala aí, galera! Mais um episódio do podcast Supermed e mais uma vez aqui com o professor Vitor Cabral, História, Sociologia, Filosofia, meu grande artes, professor Ronaldo. professor Ronaldo Jordão Prestes. Obrigado pela Sabia que o meu participação. nome dá para fazer uma frase legal? O Ronaldo está prestes a mergulhar no Rio Jordão. Mas é Prestes Jordão ou Jordão Prestes? Jordão Prestes. Eu fiz uma pequena inversão. mergulhar no Rio Jordão. O Ronaldo está prestes a mergulhar no Rio Jordão. Você fala isso em sala, meus alunos? Às vezes falo, dependendo do contexto, eu falo. Essa é boa, né? O Ronaldo está prestes a mergulhar no Rio Jordão. Grande Rio Jordão, importantíssimo. Olha, Marquinhos está aqui. Marquinhos. Alegria muito grande. Meu Marquinhos. Professor Marquinhos de matemática. Marquinhos, aparece aqui, por favor, o pessoal te vê. Marquinhos. Eu conheci Marquinhos, ele não tinha cabelo branco. Que maravilha. O pessoal precisa te ver. Muitos alunos do Supermed tiveram aula com você. É verdade. Dá um oizinho aí, Tudo Marquinhos. bem, gente? Saudade de todos e todas. E todas. Tá É certo, gente muito tá boa. certíssimo. Quer Gente, sentar muito para boa. Não, quero participar? trabalhar. Mantém a resenha aí. Um abraço. Tamo Poxa, junto. eu ia fazer um beijo, meu panegírico amigo. aqui a você. Eu ia fazer um panegírico a ele, ele já se retirou, pô. Hoje é dia de humanas, né? É. Mas se chegasse aqui, eu ia falar de PA e PG para poder falar de Malthus, né? Já ia puxar o gancho aqui para algo que Mas interessa pra Marquinhos é gente. um leitor voraz, lê livros de filosofia. Ele participaria Ah, é? de uma conversa de humanas tranquilamente. Sabia não, pô. É. Capacidade cognitiva muito Eu jamais diferenciada. participaria de uma conversa de matemática, mas ele Eu também, conseguiria de o jeito contrário. nenhum. Mas o Vitor começou a dar aula. Antes de história, você deu muita aula de filosofia e sociologia, né? É, quando eu comecei. Porque quando eu comecei a dar aula, tinha. Em cursos pré-vestibulares, estava começando a cair filosofia e foi o acaso, foi sorte, assim. Eu cheguei num colégio uma vez e aí me deram um material para que eu desse aula. O material era todo de história. A última questão era a primeira questão de filosofia de uma prova do FRJ. Eu lembro disso. E eu fiquei com medo de ter que resolver a questão de filosofia. Que tinha um cachimbo, não é isso? É, exatamente. Era uma questão assim. Não, acho que era uma questão. Nesse material era uma questão sobre a escola de Atenas do Rafael para falar de Platão e Então Aristóteles. do cachimbo foi no ano seguinte, mas eu lembro que... E aí, aconteceu um negócio interessante, porque eu vi a questão e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Vou ter que dar aula de filosofia. Aí virei para a coordenadora e falei assim, você tem que fazer de filosofia? E ela falou assim, não. Aí eu suspirei aliviado. Ela perguntou, mas você sabe filosofia? Fiquei com medo, falei, sei. Boa. Essa foi boa. Fiz, inclusive, uma graduação. Fiz, Filosofia. na faculdade que eu fiz, muita aula de filosofia. Mentira. Eu tava Por acaso estudar. Não, eu falei porque eu tava com medo. Eu tinha 22 anos, 23. Foi estudar depois disso. Não, o que aconteceu foi que uma semana depois, ela me indicou para 5, 6 unidades de um mesmo curso que me ligaram pedindo aula de filosofia. Eram 5, 6 semanas de aula de filosofia. E eu, obviamente, eu precisava do dinheiro. Então eu falei o quê? Para cada pessoa que me ligava pedindo 6 semanas de aula de filosofia. Você tem disponibilidade? Tem. Sabe filosofia? Sei. O último telefonema foi o dono do curso que me perguntou, não temos material. Você escreve o material? Eu falei, escrevo. Essa foi boa, né? Sabe quem é o dono do curso que ele está falando? Não. Não. Professor de português. O Vicente Lopretti? Ah, sim, pô. Legal, pô. E aí, a curiosidade... E você chegou a fazer alguma apostila? Ela fez? Eu fiz a apostila, fiz o material, dei 5 semanas de aula e uma curiosidade. Pô, legal. Que com o dinheiro que eu ganhei dessas aulas, eu paguei o parto da minha filha. Poxa só, tá vendo? Paguei o Maravilha, parto né? da minha Maravilha, valeu muito a pena, né? Muito bem remunerado. Muito bem. É. Pessoa com 20 Não, ela anos já ela tava me ganhando uma custou um fortuna. dinheiro, é verdade que ela me custou dinheiro, mas pelo menos eu tinha por causa dessas aulas. Agora, a filosofia, sempre que fala em filosofia, aula de filosofia, tem uma relação direta e muito íntima com a história antiga. Com a história antiga e com a história de uma forma geral, né? A época, de uma forma geral. A história também. existe como um campo de estudo a história do pensamento, a história do pensamento político, a história do pensamento ético, né? Existem livros bons de história da filosofia, e existe, obviamente, uma ligação muito grande entre o ensino de filosofia e o ensino de história antiga.
talvez não tanto pelas disciplinas, mas como isso acaba aparecendo no Enem, por exemplo, entendeu? Muito do que aparece de história antiga numa avaliação do Enem, você consegue resolver se você teve uma boa aula e uma boa preparação de filosofia. Entendi. Inclusive, se me permite, acho que é um erro quando o aluno está se preparando, sobretudo para um vestibular de medicina que é tão concorrido, quando o aluno abre mão de se preparar para a prova, faltando ou deixando de segundo plano as questões de filosofia e sociologia. E tem uma média de 15 questões por ano. E um aluno que vai fazer prova para medicina, ele não pode abrir mão de 15 questões, ainda que ele possa, de alguma forma, resolver questões por interpretação, para dizer o mínimo irresponsável, que ele não se prepare teoricamente para poder fazer essas questões. Eu falo isso, eu só dei essas aulas de filosofia por extrema necessidade, não tenho direito de dar aula de filosofia, eu sou formado em história, quem tem que dar aula de filosofia é o professor de filosofia, acabou se tornando uma curiosidade, né? Eu brinco com as aulas de filosofia, paguei o par da minha filha, que é uma história bonita, mas não falo isso para levantar a bandeira da filosofia por mim, mas pela necessidade que o aluno se prepare de forma séria para essas disciplinas de filosofia e sociologia também. Sim, é isso mesmo. Você falou de algo que me remeteu às luzes, ao período das luzes, né? Ao iluminismo. Porque você estava falando de... Você não falou exatamente dos pensadores, mas falou dessa importância da filosofia que vai te ajudar na história, eu acho que vice-versa. Bom, olha onde eu cheguei. Lembrei do iluminismo e lembrei de Toussaint Louverture. Eu pedi para a Maria colocar uma imagem aqui do Toussaint Louverture, isso é na França. Por que eu coloquei isso aí, Vitor? Eu lembro da prova da UFRJ, a gente não tinha acesso à prova na internet. Acabou a prova, a galera já corre, fica esperando, às vezes demora um pouquinho, porque tem alguns alunos que tem 1 hora a mais, demoram a liberar. Mas na época, para ter acesso à prova, a gente ia ao CCMN. A primeira prova era a UFRJ, em novembro, né? Eram 3 domingos, e a gente ia ao CCMN e ficava esperando. Isso é importante contextualizar para um estudante, que é antes do Enem virar o principal vestibular. Isso é antes do ano de 2009. Antes de 2009, isso. E o CCMN, que é o Centro de Ciências Matemáticas e Natureza, onde eu estudei, inclusive, curso de geografia lá, meteorologia, enfim, geologia. Então ficavam os professores reunidos numa sala e o coordenador da UFRJ trazia as provas. E aí a gente começava a discutir, abrir, você ficou o ano inteiro esperando por aquele momento, né? E vinham as provas. Esse primeiro dia era o dia da prova não específica. E tinha o segundo dia da prova específica, né? Geografia, acho que era a terceira semana, era a primeira e terceira. Discursiva, né? Que discursiva. Só discursiva. Então eu lembro que um dos 2 dias, eu acho que foi no segundo da específica, apareceu uma questão discursiva falando da independência do Haiti. Depois, se eu não me engano, caiu parecida na UERJ. E os professores discutindo e falando das questões, eu lembro que um falou assim, isso é um absurdo, cobrar a independência do Haiti, porque se eu tivesse que explicar para os meus alunos da aula de independência do Haiti, eu teria que falar de independência da Nicarágua, independência do Sudão, independência... Não. Mas a independência do Haiti é uma exceção. A independência do Haiti tem uma história singular que não pode ser desprezada. E por que eu queria falar disso, Vitor? Porque tem alguns temas que são raros. Se eu não me engano, revoluções inglesas, tem alguns temas que não aparecem com frequência. E quando aparecem? Como é que funciona isso na cabeça do aluno? Porque ele não estudou muito aquele tema, o professor não deu muita atenção àquele tema por não ser um tema recorrente. Mas ele tem que achar uma resposta. Não, eu acho que o que você está falando são muitas camadas. Primeiro, eu acho que quando o professor de história dos idos pré-históricos do vestibular que você está contando antes do Enem,
reclama que cai a independência do Haiti na prova, e isso é inclusive preocupante, né? Porque ele não reclamaria se caísse a independência dos Estados Unidos. Sim. Legal. Né? Eu acho que Verdade. e se você parar para pensar, o que acontece no Haiti como um movimento diz muito mais da história do Muito Brasil mais. do que a independência dos Estados Unidos, que é romantizada em filmes como Sim. Patriota, como tantos outros. O filme Patriota tem a pior cena de batalha que eu já vi. Depois até a gente conversa sobre isso. Tem uma cena que é impossível de ser feita, filmada, mas enfim. Então, acho que a primeira camada... Você está devendo isso para o próximo episódio. Tá legal. Essa história do Patriota. A gente vai começar por aí. Próxima vez que você vier. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é isso, assim, não é razoável que o professor não esteja pronto a ensinar sobre a independência do Haiti. É um evento histórico importante para a história da América e para a história do Brasil. Para a história do Brasil é importante, porque quantos temas não se desdobram quando a gente fala que em determinadas regiões e períodos do Brasil você tinha o medo do haitianismo, o medo de uma rebelião da senzala no Brasil. Então, há uma ligação direta entre a história do Brasil, uma ligação na ordem de importância muito maior da independência do Haiti, ao meu ver, do que a independência dos Estados Unidos, por exemplo, Sim. né? Talvez esse professor não reclamasse caísse a Guerra dos 100 Anos, que é completamente desimportante para um latino-americano que se decore o desenrolar da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 80 Anos. Enfim, então eu acho que essa é a primeira dimensão que você está falando. A segunda dimensão, eu acho que se hoje no Enem cai um tema raro, como, por exemplo, uma questão que caiu, foi pós-pandemia, sobre revoluções inglesas, primeiro de tudo, eu acho que se o aluno erra aquela questão que é pouco ensinada, que é pouco trabalhada, né? Possivelmente muita gente erre uma questão de revoluções inglesas. Sim. Porque foi a primeira e única vez que caiu no Enem, por exemplo. Revolução Russa. Na UERJ só caiu em 2017. Antes disso, você só encontra questões sobre a Revolução Russa. Nossa, acho que nem no século XXI não caiu, não. Acho que Revolução Cultural também uma vez. Caiu. Então, assim, se essas questões, sobretudo no Enem, se elas caem e o aluno erra, não é isso que vai causar um prejuízo na nota dele. Ele não precisa passar horas em casa assistindo uma videoaula ou se debruçando sobre determinados temas, como revoluções inglesas, unificação alemã e italiana. Qual foi a última questão que você viu de unificação alemã e italiana? Afinal de contas, por que estudamos isso? Né? O alemão não estuda o segundo reinado brasileiro. Então, se ele perde essa questão, não é um prejuízo. Não é essa questão que vai fazer ele passar ou não para o curso de medicina. Por outro lado, o Enem ele tem uma coisa que é justa, que a gente comentou no nosso primeiro episódio, que assim, ainda assim, pela interpretação, pelo conhecimento geral, talvez ele chegue no gabarito. Então há ali uma justiça. Outra coisa que acontece muito, não sei se estou adiantando aqui um tema, são questões que caem e que o aluno sai, Vladimir, com a seguinte reclamação: não caiu história na prova. A gente sempre escuta essa. A gente sempre escuta. Não caiu história. Aí eu falo assim, você não leu a prova, né? Você caiu pelo menos 15 questões. Só que tem questões que você vai fazer por interpretação, questões que vão ser interdisciplinares com sociologia, questões com geografia, questões com filosofia. Na verdade, você não identifica que aquilo ali tinha um tempo histórico definido e que você tinha um conceito para poder elaborar aquilo. É a famosa questão do feijão tropeiro. Você lembra dessa questão? Do feijão tropeiro? Que é uma questão que falava sobre uma comida que era utilizada para longas viagens no século XVII. Era uma questão sobre bandeirantismo. E os alunos serão reclamando assim, mas agora eu tenho que saber sobre o feijão tropeiro? Não, você tem que ler a questão. Ler e relacionar com o contexto histórico. Então, era uma questão que era uma questão boa, inclusive. Era uma questão puramente de bandeirantismo, mas o aluno sentiu muitas vezes a dificuldade de identificar aquilo ali como uma questão de história.
É interessante. Né? Vai acontecer. Vai aparecer uma questão de um tema que ele, de repente, nem sabe do que se trata, mas não pode se desesperar com isso. Até mesmo porque é impossível que um aluno, para qualquer curso que ele estiver fazendo, que ele chegue preparado para a história, sabendo todos os fatos históricos em ordem cronológica do início ao fim do programa. Considerando que é de história antiga a de atuais são 10 mil anos de história, ele não vai saber. Então todo mundo vai chegar com lacuna. Por isso, com mais treinamento de questão, capacidade de interpretar texto, capacidade de conhecimento geral, isso vai dar uma vantagem para os alunos, com certeza vai dar uma vantagem para os alunos. Vitor, a gente estava falando do Haiti, você falou do Sano Vertu, falamos das luzes. Eu queria que você falasse um pouquinho para o aluno que está ouvindo a gente, para o aluno e para a aluna, o que foi essa independência do Haiti, né? E essa relação, eu falo muito em sala, do momento em que chega a família real e eles começam a estimular a imigração. A gente sabe que o período áureo da imigração é pós 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, depois a abolição, a Lei Áurea, mas já tem ali uma tentativa de promover um branqueamento da população. A gente pode fazer essa associação? Pode, eu acho uma boa associação, na medida em que quando você tem a independência do Haiti, ela tem como característica sua marca registrada, o fato de ter sido uma rebelião, uma revolução para sua independência liderada por pessoas negras, por libertos, por alforriados, por escravos, que estavam se rompendo não só a relação com a metrópole, mas as próprias amarras da escravidão. E é um movimento muito influenciado ali pelas ideias de iluminismo, que são as mesmas ideias que inspiraram a Revolução Francesa ou a própria independência dos Estados Unidos. É o mesmo contexto histórico. Se você olhar a independência do Haiti só pela independência do Haiti, parece que é um movimento de início, meio e fim, a nível de vestibular, pelo menos. Mas a grande relação é que as elites brasileiras tinham um grande medo da rebelião da senzala, né? Porque você tem uma população, sobretudo a data que você falou, 1808, quando chega a família real portuguesa, você, né, ainda vivia-se no Brasil o auge do escravismo. Então você tem uma quantidade gigante, não só de escravos, mas de alforriados e de negros livres, que compunham a maior parte da população brasileira. Então, entre as elites brancas, há um medo de uma rebelião negra. Né? É sempre o apavoro da elite, né? Que os da base da pirâmide tentem, de alguma forma, tomar providências contra a exploração que lhes é infringida, né? Goela abaixo. E aí, por isso, é muito, muito cruel que uma das saídas da elite brasileira tenha sido, desde cedo, estimular a imigração branca. Né? Já em 1808. Sim. Ela só vai tomando forma em quantidade. Né? A imigração alemã e italiana vai tomando forma, primeiro, antes da Lei Eusébio de Queiroz, muito para colonizar as regiões sul, fronteiriças com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. E depois, para a produção de café, pós 1870, mas sempre com esse objetivo do clareamento da raça. Ao passo que o plano era clarear a raça brasileira, e alguns membros da elite que queriam o fim da escravidão não pela letra da lei. Não porque você acaba com a escravidão na letra da lei, mas porque eles planejavam que mais brancos, né, europeus viessem, as taxas de mortalidade entre os escravos era grande, a Lei Eusébio de Queiroz proibia que novas levas de escravos africanos chegassem, a população negra, infelizmente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, infringidas pela miséria. Então, qual era o plano? Vai atraindo o branco e vai deixando o negro morrer. E por assim dizer, uma espécie de eugenia. Clarear a raça, porque a população negra tende a morrer e ser substituída pela branca. É uma eugenia, só que é uma eugenia a longo prazo. Não é a eugenia dos nazistas que botam um determinado grupo judeu em câmaras de gás e mata 6 milhões de forma cruel e perversa
em 6 anos, mas pretendia-se que a escravidão... Inclusive tinha um cálculo que, né, em tantas décadas o Brasil seria um Brasil branco, não porque acabamos com a escravidão, não, né, mas porque deixamos uns morrerem em detrimento de outros que chegavam. Maravilha. É uma aula de história mesmo, né? Ronaldo, a gente está aprendendo muito aqui. Não, eu tô aqui. Que bom, que bom. Eu fiquei absorto aqui. Bom, Eu gostei. se você está nesse estado aqui, eu já ganhei meu dia. A gente está quase terminando aqui, mas eu vou pegar o gancho e vou levantar a bola para você. O Vitor terminou falando em detrimento de. Sim, isso é uma locução prepositiva. Eu usei corretamente, né? Não, eu gostei quando eu... Engraçado, acho que uma transmissão de pensamento. Você percebeu na hora, né? Percebi o independente. Você se emocionou, inclusive. Não, mas agora eu quero ter a confirmação de que eu falei certo. Eu falei certo, né? Não, certíssimo. Porque eu não me emocionei. Eu vou usar um termo um pouquinho mais estilizado. Eu fiquei transido. Transido, emocionado, arrepiado. Eu não falo arrepiado porque é muito prosaico. Quando a primeira sílaba saiu, eu já fiquei com medo, sabia? Pois é. Vou até anotar essa. Eu uso transido. Transido é arrepiado. Mais estilizado que o prosaísmo do arrepiado. Eu não gosto do termo prosaico. Arrepiado. Tem prosaico. Arrepiado é prosaico. É prosaico. E acabei de falar aqui, o outro é mais estilizado, né? O transido é mais estilizado. Mas por que eu falei disso, Ronaldo? Você vai ajudar a gente. Tá, vamos ver. Eu tenho percebido, corrijam se eu estiver enganado, que os alunos erram questões humanas por não saber vocabulário. Sim. Eu perguntei em sala há pouco tempo, gente, o que é atenuar? E metade da turma não sabia. Alguém falou, é acentuar, professor? Mas então, quer dizer, vem o comando, fala de atenuar, e o aluno acha que é acentuar, ele errou a questão. Tá bom, errou a questão. Em detrimento de, mitigação, enfim, algumas palavras que acabam direcionando o aluno para uma outra resposta. Sim. Existe a deficiência de vocabulário. Vocês acreditam que um trabalho em cima dessas palavras... Eu acho, seria muito bom. E são exatamente... Elas se tornam quase que lexias, um lugar comum, uma repetição. Né? E aí é bom o aluno ficar assenhorado disso, o professor trabalhar isso com eles. Eu gosto muito, e aí eu aproveito sempre nesses momentos, né, do levantamento vocabular da questão, às vezes ali no caput tem muito isso da questão. Eu gosto de trabalhar o signo linguístico. E num próximo podcast eu vou desenvolver bem a questão do signo linguístico. Vamos para isso. Só para isso. Vamos fazer episódio vamos fazer só para isso. Do signo linguístico, é importantíssimo isso. Eu acho que assim. É fazível. É triste. É Gostou triste. fazível? Eu gostei muita coisa. Eu cometi aqui, não foi um erro gramatical, porque fazível existe. Eu imaginei que você não falaria isso. Nós chamei a atenção de vocês, não chamei? Chamei fazível. Não, mas eu disfarcei. Eu disfarcei que eu conhecia a palavra para não ficar feio. Ah, você conhecia? Não conhecia. Você ficou devendo uma outra palavra, inclusive, aí você disse pra gente que ia trazer uma palavra que ninguém conhece. Mas não era fazível, agora eu não me recordo. Mas o fazível existe. Só que é um problema de estilo, né? Não fica bem hoje falar fazível. Melhor falar o factível. Não é verdade? Isso é um poço de sabedoria. Quem dera. Não, isso é só monomania. Nosso ídolo. Não, que isso. Vocês é que são... Mas, meu amigo, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é triste a gente ver que talvez o vocabulário dos nossos alunos esteja deixando a desejar, que há ali uma influência que a nossa sociedade ainda não mediu do efeito da escrita no estilo Twitter, dos vídeos da internet, causando ali um empobrecimento da capacidade de leitura e de interpretação. Eu acho que isso é triste. Eu acho que é uma coisa que a nossa sociedade vai ter que lidar num dado momento de forma séria. Eu acho que não começamos a pensar sobre isso. Mas o aluno que está se preparando para um vestibular, sobretudo de medicina, ele talvez não tenha o direito de deixar essa preparação para aumentar o seu vocabulário para daqui a uns anos, quando a nossa sociedade resolver discutir isso a sério. Ele tem que fazer isso com urgência, ele tem que fazer isso porque vão cair temas que não são os temas e as palavras usuais do dia a dia dele. Então, e acredito que para a história e para outros. Então, eu acho que a minha dica para o aluno que levasse o conselho do professor a sério tem que tentar remar contra a corrente, tem que ler,
vai ter que ler jornal, vai ter que ler livros, vai ter que sair do lugar comum. Porque a concorrência é enorme, alguém vai ter feito isso. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que o aluno ele tem que saber que o português nessa hora, me corrija se eu estiver errado, ele é tão importante para a história como a matemática é para a física. Com toda certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Se ele... é para matemática também. Muitas vezes, né? Então, se ele tratar isso como se fossem coisas distintas, eu estudo português, interpretação de texto para fazer a prova de português. E aí, na prova de humanas, ele desliga um botão e abre mão do conhecimento da leitura, piora para ele, piora muito. Né? Essa semana eu estava resolvendo uma questão e o termo era proselitismo. Gosto muito dessa palavra, engraçado, ela me soa bem. E aí os alunos não sabiam, mas proselitismo, eu até entendo que um rapaz de 17, 18 anos não saiba, eu acho mais desculpável, eu acho que... Sim. Aí eu expliquei, eu teria explicado o significado de qualquer palavra que eu soubesse. Mas proselitismo, ele não saber, cara... Atenuar, eu acho que é um indicativo de que o aluno deve ler mais, deve levar mais a sério a língua portuguesa. Agora, se ele não identifica atenuar, que dirá o mitigar? Aí ele realmente... Porque não concorda comigo que o atenuar ele conseguiria fazer, talvez continuando lendo a frase? Por isso que eu falo, por associação dos signos linguísticos. É isso que eu vou explicar num dos podcasts. Né? Agora o proselitismo fica mais difícil. Mas assim, Ronaldo, mas o proselitismo, eu falo de proselitismo religioso, de proselitismo político, o Vitor fala. Mitigação é um termo importante para a gente falar de impactos ambientais, mas atenuar não, eu não digo para o aluno que é atenuar, eu já espero que ele saiba. Por isso a minha preocupação maior. Outro dia me perguntaram aurífero. Eu expliquei, óbvio, eu não vou tratar a dúvida do aluno como se ela fosse de jeito nenhum, irrelevante. Não é, ele tem direito a perguntar e eu tenho a obrigação de responder. Mas seria melhor que os alunos despertassem para a importância de terem uma capacidade de leitura maior do que a geração dessa galera tem. E eu não sou aqui dos mais pessimistas em relação à geração atual, de que eles não tem jeito. A minha geração, os professores reclamavam da mesma forma. Mas é um dado que o vocabulário dos nossos alunos tende a se enfraquecer quando ele só se treina a leitura no Twitter, na inteligência artificial, né? Então, isso tem que... O aluno de medicina não tem o direito a não pensar nisso. A gente estava falando de imigração e eu falei o período áureo da imigração. Então, o aluno não estudou a tabela periódica como a gente estudou. Não estou dizendo que tem que decorar, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Isso aí está ultrapassado, mas o ouro, a prata, é o mínimo, né? Então, isso preocupa, porque quando a gente fala em sala de aula, a gente está imaginando que o aluno está compreendendo. Acho que isso é um dilema para o professor. A gente tem que entender que a gente dá aula para uma geração que não passou pelas mesmas situações de educação e de relação com a escola e o conhecimento que nós tivemos. A nossa geração teve vários problemas, e, enfim... Mas quando a gente fala com o aluno, a gente tem que tomar cuidado para... não só porque a gente está mais velho do que eles, a gente começou a dar aula muito novo, todos nós, mas a gente vai ficando mais velho e vai criando um distanciamento. Mas a diferença que os meios de comunicação, que a internet, que as redes sociais, que a inteligência artificial está causando, está aprofundando. E a gente tem que tomar muito cuidado até como a gente se comunica com o aluno. Né? E para o aluno é importante, mesmo que ele esteja numa aula... Ele não sabe o significado da palavra, ainda que isso seja ruim, ele não pode se constranger, ele tem que perguntar. É melhor que ele pergunte. Ou anota e procura. É melhor que ele pergunte, que ele tire, para que ele possa fazer. O que eu faço às vezes assim, o garoto está fazendo uma questão, ele me pergunta uma palavra, eu não vou te responder agora. Tenta fazer como se você está na prova. Você está na prova. Você não vai, eu não vou estar lá para te dizer, daqui a pouco eu te respondo. Mas é melhor que ele não tenha esse constrangimento de perguntar. Isso mesmo. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez a participação dos dois, foi ótimo, conversa maravilhosa, a galera vai entendendo um pouquinho mais de Enem, entendendo um pouquinho mais desses atalhos, dessas estratégias que tem que desenvolver, porque ninguém sabe tudo,
Ninguém passa gabaritando, mas a gente tem que tentar resolver com as ferramentas que a gente tem. Jogar um bom jogo com as cartas que temos. Né? É isso. É isso. Obrigado, Vitor. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. professor Ronaldíssimo. Obrigado, meu amigo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.